história está recheada de gente que foi alvo de Satanás. Apesar de ter conhecido a verdade, de ter sentado na igreja, apesar de ter visto o poder do Evangelho muito próximo de si, a história está cheia de exemplos de pessoas que abandonaram a fé. E eu queria que você visse um desses exemplos. Segundo livro de Timóteo, capítulo 4, por favor. Temos aqui duas pessoas. Temos aqui duas histórias. Dois caminhos, dois destinos. Duas pessoas. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 9, nós lemos assim: o apóstolo Paulo, preso em Roma, escreve ao seu companheiro, filho da fé, Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado mais o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Verso 11: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Dois homens, João Marcos e Demas. Dois discípulos do apóstolo Paulo. Dois homens que viram igrejas serem levantadas, viram pessoas sendo transformadas, viram pagãos entregando o coração a Jesus. Dois homens que batizaram pessoas, fizeram séries de conferências, levaram almas aos pés de Cristo. Dois homens que nada mais, nada menos andaram um bom tempo com um arauto do Evangelho, chamado nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo. Dois homens e dois destinos completamente diferentes. João Marcos, em algum momento, ele exvalou e disse: não, eu não quero mais, volta para Jerusalém, volta para casa. Mas depois foi reintegrado novamente ao ministério, não acompanhando o apóstolo Paulo, mas agora ele acompanha Pedro. E depois, no final da sua jornada, o apóstolo Paulo diz: manda João Marcos vir ter comigo, porque muito é útil para o ministério. É alguém que, querendo ou não, escorregou, caiu, desistiu, mas se levantou e continuou. E tudo indica que João Marcos foi um grande homem, e ele foi o autor do primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho que leva o seu nome, o evangelho de Marcos. O segundo, infelizmente, o resultado de sua vida já não foi tão promissor. Apesar de ter experimentado todos os benefícios dessa caminhada com o apóstolo, apesar de ter visto tanta coisa, drasticamente seu destino é descrito numa linha: Demas me abandonou porque amou mais o presente século. Meu amigo, presente século é uma coisa que tem acompanhado os seres humanos desde o Éden. O presente século, ele se apresenta e as embalagens vão mudando e as opções vão se alterando, mas o presente século é aquilo que insistentemente tem seduzido homens, mulheres, jovens e crianças para abandonarem os caminhos de Deus, para optarem pelo desejo do seu próprio coração, para alcançarem seus próprios sonhos, para alcançarem suas próprias metas. O presente século é aquilo que fascina, é aquilo que seduz. É possível que Demas tenha caminhado numa daquelas ruas iluminadas de Roma, numa daquelas ruas iluminadas de Tessalônica, e quem sabe tenha se iludido, achando que o caminho do cristianismo era muito penoso e trazia pouco resultado, não saciava os anseios que ele tinha para a sua vida, para a sua carreira, para o seu futuro. Quem sabe os anos estavam sendo desperdiçados ali, nessa vida penosa, difícil, complicada. E agora ele começa a se fascinar com um presente século. E eu percebo lágrimas aqui, as palavras do apóstolo: amou mais o presente século, abandonou. Igreja, eu considero o dia de hoje dramático. E para alguns de nós vai ser um dia que vai dividir nossa história. Eu rogo em nome de Jesus, não ame mais o presente século. O Senhor tem falado ao teu coração para você fazer as devidas escolhas. Não se iluda em achar que você pode conciliar esse sonho com o plano de Deus para a sua vida, porque esse sonho pode ser incompatível com o que Deus quer para a sua vida. Não se iluda em achar que você tem condições de manter a sua religiosidade e ao mesmo tempo ficar em conformidade com as normas do mundo, em que essas duas coisas podem se conciliar facilmente. Não podem. Não existe sociedade entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas. Não existe negociação. E você pode até pensar assim: não, mas eu não estou abandonando Jesus. Deixa eu dizer que para abandoná-lo basta não permanecer fielmente, firmemente ao seu lado. Não basta você negá-lo de pronto, não é necessário você dizer assim: não quero mais nada contigo. Basta você começar a fazer algumas coisas e deixar de fazer outras. Observe essa admoestação.
os que professam servir a Deus e contudo não avançam no conhecimento e na piedade. Aceitaram Jesus e pararam no tempo. Há 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, seja lá qual for o tempo, estão na mesma. Desde que aceitaram Jesus não houve progresso, não conhecem mais, não se tornaram melhores. Quem sabe mudaram a dieta, quem sabe mudaram a rotina do final de semana, mas não houve progresso, não houve, os passos seguintes não foram dados. São como bebês que ainda precisam ser amamentados pela igreja, ainda se perguntam por que o pastor não me visita, por que o ancião não me visita. E a minha pergunta para você é: quantas pessoas você visitou desde a sua aceitação do Evangelho? Antes de você questionar por que não te deram atenção, para quem você anda dando atenção? Não há progresso, não há crescimento, não há amadurecimento. Apenas são cristãos de nome. O templo da alma está repleto de altares profanos, leituras frívolas, conversas fúteis, prazeres mundanos ocupam tão completamente o espírito que não fica o espaço para a entrada da palavra de Deus. E sabe o que me desespera? É que às vezes mal saímos daqui e eu fico pensando: meu Deus, a minha igreja, a gente diz que temos que nascer de novo, e ainda no hall, no espaço, na saída da igreja, ficam comentando sobre o resultado do futebol da última quarta-feira. Pelo amor de Deus! Não entendem o horário que é sagrado, não entendem o local que é sagrado. Às vezes entramos aqui como se esse fosse um lugar comum. Viemos aqui e não nos preocupamos de que a melhor roupa tem que ser para esse horário. Que a gente tem que se preparar para o encontro com o Senhor. Ah, queridos, o mundanismo, a frivolidade e o orgulho tomam um lugar que Cristo deve ocupar na alma. A igreja se enfraquece por falta do auxílio de jovens que deem corajoso testemunho e com zelo ardente estimulem as energias entorpecidas do povo de Deus. A senhora vai estar dizendo aqui que os jovens podem ajudar a inflamar a igreja, aumentando assim o seu poder no mundo. Necessitam-se de jovens que resistam à onda de mundanismo e ergam uma voz de advertência contra dar os primeiros passos na imoralidade e no vício. E eu fico pensando, alguns de nós achamos normal entrarmos em qualquer sala para assistirmos filme, entrarmos em estádios, e aquilo, vou dizer a você, que é um templo. E Deus não é adorado lá. Nós não somos comuns, gente. Nós não somos normais. A gente está indo para um outro lugar. Estamos prestes a tomar posse da terra. E quem vai tomar posse da terra tem que agir como tal. E ela continua: não responderão os nossos jovens ao convite de Cristo, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, pudesse cada pessoa compreender ser ela o árbitro de seu destino. Convosco está a vossa felicidade para essa vida e para a futura vida imortal. Se o preferirdes, podeis ter companheiros que por sua influência vulgarizarão vossos pensamentos, palavras e moral. E aí eu pergunto, a gente passa mais tempo com quem? Quem está absorvendo o caráter de quem? Quem está copiando quem? E eu fico pensando, sabe? Às vezes não dá para distinguir quando alguém da igreja, numa roda, conversa, e numa outra roda de gente comum, parece que não há distinção. O palavreado é o mesmo. Sabe, as palavras, elas revelam o que está aqui. Podeis dar rédea solta ao apetite e à paixão, desprezar a autoridade, usar linguagem rude, degradar-vos até o mais baixo nível. Está falando para a gente da igreja. Vossa influência pode ser tal que contamine outros, e podeis ser a causa da ruína dos que poderiam ser levados a Cristo. Podeis desviá-los de Cristo, da justiça, da santidade do céu. No juízo, os perdidos podem apontar para vocês e dizer: se não fosse tua influência, eu não teria tropeçado e zombado da religião.
Você tinha luz, conhecia o caminho para o céu. Eu era ignorante e fui de olhos vendados no caminho da destruição. Oh, que resposta podemos dar a semelhante acusação? Quão importante que cada um considere para onde está guiando as almas. Estamos à vista do mundo eterno. E quão diligentemente devemos calcular o custo de nossa influência. Não devemos deixar a eternidade fora de nosso cálculo, mas acostumar-nos a perguntar continuamente a nós mesmos: será este procedimento agradável a Deus? Qual será a influência de meu ato sobre o espírito dos que tiverem muito menos luz e evidências quanto ao que é justo?